O santo do dia 28 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus. São Simão e São Judas Tadeu, estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois dos seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição, o bastante precisa, sabe-se pelas escrituras que seu pai Alfeu era irmão de São José, enquanto sua mãe Maria de Cleofas era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, a palavra hebraica significa zeloso, tinha o nome de Cananeu, derivado de Canaã, aldeia da Galileia. Praticava obediência, cumprindo os preceitos, compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Nicéforo Calixto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas, um dos 12, era chamado também Tadeu. Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem do senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? São Tiago, Simão, irmão de Cananeu, Judas Tadeu eram irmãos de Tiago, menor, filho de Maria de Cleofas, que foi casada com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Agripa, no rei de Éden. São Fortunato, bispo de Poitiers, no fim do século VI, no ano 500, indica que estarem São Simão e São Judas Tadeu enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suani, na Pérsia, a mando dos sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e ao povo, tendo sido ambos decapitados, e os que regem ao Mariológico. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro, na Capásia. Foi levado em sua honra a uma igreja entre o século VI e o século VIII, entre o ano 500 e o ano 700. Beda, pelo ano de 735, colocou os dois santos no martirológico no dia 28 de outubro. Assim ainda hoje é celebrada na antiga Basílica de São Pedro do Vaticano. Havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Temos uma epístola de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Parece ter uma vista convertidos e combate seitas corrompidas na doutrina dos costumes. Começa com estas palavras: Judas, servo de Jesus Cristo
irmão de Tiago, os chamados, amados por Deus Pai, conservados para Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor a vós sejam concedidas abundantemente. Origênesis achava esta epístola cheia de força e de graça de Deus. Segundo São Jerônimo, Judas teria pregado em Oróspolis, na região de Edesa, sendo o rei de Agabar ter evangelizado a Mesopotâmia, segundo Nicéforo, Calixto e São Paulino de Nola, tinha como apóstolo da Lídia. Conta-se que Nosso Senhor, com revelação particulares, teria declarado que atenderia os pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorrerão a São Judas Tadeu. Santa Brígida refere-se que Jesus lhe disse que recorresse a esses apóstolos, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecidos em todo o mundo, como o título do patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de outubro. Em Montausiers, na Gália, atualmente Alemanha, o martírio de São Feruxo morreu martirizado no século IV, no ano 300. Em Como, na Gália, hoje na Itália, o falecimento do martírio de São Fiel Mártir, morreu martirizado no século IV, no ano 301, pelo Império Romano. Em Ávila, na Hispânia, o martírio dos santos Vicente, Sabina e Cristelas, morreu martirizado no século IV, no ano 305. Em Teres, na Aquitânia, hoje na França, o falecimento de São Gesno, que passou deste mundo ao céu pelo martírio, quando levava ainda as vestes brancas do batismo. Morreu martirizado no século IV, no ano de 307. Em Amnes, na Austrásia, atualmente França, o falecimento de São Salvino Bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 625. Em Mix, na Austrásia, hoje na França, o falecimento de São Farão Bispo, que sendo familiar do rei, exortado por sua irmã Santa Fara a dedicar-se ao serviço da Igreja Católica e a Deus. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. Em Annecy, na Savoia, também na França, o falecimento de São Germano Abade, que fundou e dirigiu o Proiotário de Taloires. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1080. Em Fujian, na província da China, os martírios de São Francisco Savaio, bispo, e Joaquim Royo, e João Alcobrá e Francisco Odias Ricom, presbíteros, todos da Ordem dos Pregadores, morreu martirizados pela ordem do imperador chinês em ódio contra a Igreja Católica. Morreram martirizados no século XVIII, no ano de 1748. Em Chouan, na província de Tosquim, hoje no Vietnã, o martírio de São João Dat, presbítero, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1798, pela ordem do imperador do Vietnã em ódio à Igreja Católica. Em Futian, localizado no México, o martírio de São Rodrigo Aguilar, presbítero, morreu martirizado pela perseguição do governo mexicano contra a Igreja Católica no século XX, no ano de 1927. Em Alcira, na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Salvador Damião Eugues Gares, morreu martirizado
no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição à Igreja Católica. Em Gilet, na província de Valência, também na Espanha, o martírio do beato José Ruiz Bruchola, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição à Igreja Católica. Em Santander, na Espanha, o martírio dos beatos Glaudino, Julião Garcia, San Ramon e Leôncio Lopes Garcia, presbíteros da Ordem do Santo Agostinho, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola em perseguição contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Simão e São Judas Tadeus, os apóstolos e primos de nosso Senhor Jesus Cristo.